Amém? Diga: eu creio nas promessas de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas 7, 11. Luiz, pode desligar esse ventilador para mim, por favor? Amém? Agradeço, meu irmão. Glória a Deus. Quantos trouxeram a Bíblia aí? Ainda que seja no celular, fique de pé mais uma vez. Vamos ler em reverência ao Senhor de pé essa palavra. Diz a palavra do Senhor, Lucas 7, a partir do 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Levante sua mão assim para algum problema, ainda que seja no seu pensamento. Se for para a sua casa, se for no seu emprego, não sei onde é o teu problema, mas declare e diga assim: levanta-se. Diga assim: haja vida aonde havia morte. Diga: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Agora podeis sentar, glorificando o nome de Jesus. Ele está nesse lugar. Aqui Jesus, ele fala, conta a palavra de Deus, registra um dos milagres mais fabulosos de Jesus, um dos milagres mais incríveis de Jesus, onde Jesus ele teve um encontro com um cortejo onde havia morte, onde havia sonhos que haviam sido transformados em ruínas, onde projetos haviam se acabado, irmão Giovanni, onde esperança havia se acabado na vida de uma pessoa, na vida de uma mulher. Aqui o contexto histórico fala que naquela vila, era uma pequena vila na Galileia, a cerca de 35 quilômetros de Cafarnaum, localizada ali numa costa para o vale de Jezreel, um caminho de subida íngreme, um caminho dificultoso para se chegar naquele lugar. E o que toma de conta naquele momento, naquele lugar, se chama um cortejo fúnebre. Diga assim para o teu irmão: o que tomava de conta, talvez, da tua vida, fosse a morte. Porque muitas das vezes a morte não simboliza o teu corpo físico, não simboliza dizer morte que você está morto aqui nesse lugar, fisicamente. Mas a morte, quando nós falamos biblicamente falando, sempre que falamos sobre morte, Jesus quer nos falar a respeito de planos, projetos, circunstâncias que talvez você esteja passando, que simbolize a morte na sua vida. Mas Jesus vem para mostrar que quando Ele chega, Ele transforma a morte em vida. Diga para o teu irmão: Jesus quer transformar a morte em vida. Aqui a viúva, na cultura judaica, ela se representava as mulheres mais vulneráveis daquela sociedade. Era aquela mulher que ela não tinha muitas das vezes como se sustentar, porque não tinha marido. Essa mulher ela ainda tinha um filho, ela ainda tinha uma esperança de se sustentar, ela ainda tinha alguém que ela amava. Ela perdeu o marido, mas ela tinha um filho, ela tinha uma esperança dentro dela, alguém que ainda podia trabalhar junto com ela, unir forças. Quem é casado aqui nesse lugar, levanta a mão. Os casados, você tem uma pessoa do teu lado que ela une forças com você para batalhar todos os dias, irmão, para caminhar contigo. Quem é pai nesse lugar, amém? Ensine teu filho a ser uma força também junto com você.
Agora imagina ali, agora perdeu tudo, acabou tudo, porque o marido se foi, o filho se foi e só sobrou ela, só aquela mulher. O filho morto, ele representava também o fim da linhagem, acabou a linhagem daquela família. Vai se morrer naquela mulher, desesperançosa, perdida, pastora Sinara. Não tinha esperança nenhuma, como muitas das vezes nós cristãos, ainda que achamos que temos tudo, mas na verdade às vezes estamos vivendo como um morto, indo para a igreja sem fé, sem crer que Jesus é um Deus vivo, capaz de restaurar, capaz de mudar, capaz de trazer o sonho de volta, de restituir os projetos na tua vida, meu irmão. Olhe para o céu, levante tua mão e diga assim: eu creio que o Senhor Jesus, Ele pode restituir os planos e projetos dEle na minha vida, porque Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. E ali agora, a gente vê o significado daquela cidade. Naim significa formosa, agradável. Agora imagina só, fala a viúva de Naim, a viúva do lugar formoso, agradável. Mas agora eu pergunto, o que tinha de agradável naquele momento na vida daquela mulher? E eu começo a pensar na minha mente, às vezes meio doida, de crente, porque crente é doido, não é não, meu irmão? Sacode pro meu irmão, o teu irmão fala assim: se tu é normal, meu irmão, tem alguma coisa errada na tua vida, porque crente tem que ser meio pirado, irmãos. E eu sacudindo a minha mente, por que fala, e a Bíblia ela relata muito a respeito, simbologicamente, o nome de lugares, de cidade, de pessoas. O nome de todos os meus filhos tem um significado, de todos eles, porque foi colocado mediante algo poderoso diante da palavra de Deus. E eu creio que Jesus tinha algo de poderoso para falar quando falou a viúva de Naim. Não falou o nome daquela mulher, mas falou a respeito de uma viúva de um lugar formoso e de um lugar agradável. Entenda uma coisa: você é alguém que o Senhor chamou, aleluia, para viver num lugar agradável diante do Senhor Jesus. Um lugar que ainda que habitava a morte, o Senhor Jesus, Ele vem para trazer vida para onde havia morte sobre a tua vida. E eu começo a entender que Jesus fala o nome dessa cidade, lembra do nome dessa cidade, para nos lembrar que quando Jesus entra num lugar, que quando Jesus está em um lugar, aquele lugar precisa se tornar agradável. Sabe, quando os planos de Deus a gente começa a perceber que são planos verdadeiramente, que são bons para nós, é como diz na palavra do Senhor: quando eu vejo que é bom, diga bom, perfeito e agradável. E vendo ali o Senhor, a graça começa a ver aquele lugar, a graça começa a se movimentar naquele lugar. E uma coisa louca, Jesus tinha acabado de vir da casa de um homem, de um lugar onde um homem clamou pelo seu servo. Ele foi, ele clamou pelo seu servo por um milagre. Agora Jesus chega em um lugar que ninguém clamou nada, bispo. Ninguém, não houve clamor. A mulher não pediu nada para acontecer. A mulher não pediu para que ressuscitasse o filho dela. Ninguém chegou para Jesus para falar nada. Mas diga para o teu irmão assim, mas a graça do Senhor é aquela que nos alcança, ainda que a gente não clame, porque é um favor imerecido, meu irmão. Você não merece, mas o Senhor ainda assim derrama sobre a tua vida, porque Ele te ama de uma forma sobrenatural. Ela não precisava clamar. A palavra diz aqui: e vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Quero falar para você essa noite, meu irmão, não chores. O Senhor, Ele sabe que muitas das vezes são choros, são derramados na sua casa, dores. Mas o Senhor manda te dizer essa noite: não chores, porque quem cuida de você não dorme. Como diz naquela canção: não chore, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. E Deus mandou te dizer que vai, aleluia. E Deus mandou te, que o quê? Que tudo vai. Aqui a gente vê a primeira revelação da graça de Deus sobre a vida daquela mulher. Ele a vê muito antes de ela chamar ou conhecer Ele, pastor. Aquela mulher não conhecia Jesus, mas Jesus ainda assim viu ela, viu a dor dela, viu o choro daquela mulher. Sabe, irmãos, reflete muito a nós, porque antes mesmo de você enxergar Jesus, Jesus já te enxergou primeiro.
Ele te amou primeiro. A Bíblia fala que Ele nos escolheu desde antes do ventre da nossa mãe. Já existia uma promessa sobre a tua vida. E ainda que tu tenha crescido de um lar, meu irmão, desestruturado, ainda como a Bíblia fala, ainda que uma mãe se esqueça de um filho no seu ventre, ou todavia de um filho que mamava ainda, olha para o teu irmão e fala assim: Ele todavia jamais esqueceu de você. Ele não esquece de você. A graça, ela não responde a um pedido de ninguém, irmão, mas a graça, ela responde à dor de alguém. Talvez você chegou aqui com dor, e a compaixão de Jesus, ela é ativa, meu irmão. Ela não é uma compaixão passiva. É só quando você olha para Ele, não, porque Ele te olhou primeiro. Ele viu você primeiro, meu amado. Quando ninguém te enxergou, Jesus já te enxergava e sabia que existia uma promessa sobre a tua vida. Agora, o que você está fazendo? Em que ambiente você está entrando? Em que ambiente você está se envolvendo para crer que Jesus pode fazer infinitamente mais? Um exemplo que nós vemos na Bíblia está lá em João 5, o paralítico no tanque de Betesda. Jesus foi até ele e perguntou para ele: queres ser curado? Jesus olhou para aquele homem que estava tantos anos naquele lugar, tantos anos sofrendo naquele lugar, todo ano a mesma coisa, a mesma história acontecia e não acontecia nada na vida daquele homem. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: essa noite o Senhor lhe preparou e Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus, Ele faz uma pergunta para você essa noite. Agora cabe a nós saber que resposta nós vamos dar para Jesus. Porque Jesus, Ele pergunta para você, olha para o teu irmão como boca de Cristo essa noite, pergunta para ele assim: o que queres que Jesus te faça? Olha com fé para ele, olha com fé, irmão. O que queres, irmão? Você de vez que Jesus te faça, o que queres que Jesus te faça, irmão? Pergunte para Ele. Agora há de você a resposta correta que você vai dar para Jesus. Que resposta você vai dar para Jesus? A graça sempre vai aonde o homem não consegue ir. Aonde eu não consigo ir, a graça, ela me alcança. Ela alcança, ela vai. Agora imagina aquela cena, um cortejo de tristeza fúnebre. Quantos já foram em cortejo fúnebre? Acho que todo mundo, irmãos. Acho que ninguém gosta de ir num cortejo fúnebre. Às vezes quando nós estamos lá como um pastor, né, a gente derrama uma palavra de amor, de vida, porque nós cremos e sabemos que se aquela pessoa morreu com Jesus, meu irmão, eita glória, ela está bem melhor do que nós. Mas ninguém gosta. Imagina só aquele cortejo de tristeza, de choro. E naquele momento aquela mulher vai caminhando para enterrar o único filho, a única esperança dela. Ela está indo. E aqui, como diz, no contexto histórico daquele lugar geográfico, era um lugar difícil, íngreme. Era difícil eles poderem chegar naquele cemitério. Imagina Poços de Caldas, imagina o cortejo ser lá em cima no Cristo, o povo ter que subir aquela montanha com um caixão para enterrar. Já tem a tristeza de subir, não é não, pastor Lídio? Ainda mais a tristeza de enterrar. Mas houve uma esperança naquele dia que chegou sobre a vida daquela mulher. E a mesma esperança que está sobre a tua vida, que vem de encontro a você, que vem de encontro à tua casa, que vem de encontro aos sonhos e projetos do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você precisa crer, irmão. Você não precisa ver, não, você precisa crer. E ali vai de encontro, e lá vem Jesus. Aí imagina, vem lá cantando lá uma música fúnebre, né? Que são músicas mais voltadas para o ambiente, né? O de cruz se erigiu nela um dia. Não, aquela outra. Segura na mão de Deus. Aí lá vem Jesus. Fala uma música agitada aí, pastora Carol. Cria estar no coração de que o povo vindo cantando. Vai cantando aí, vai, irmão. Imagina, você aqui desse lado esquerdo vai cantar Segura na mão de Deus. Amém? Vai lá, pastor Lídio. Segura. Cortejo fúnebre aqui, irmão. Sabe, um momento propício para esse louvor. Aí lá vem o povo de Jesus. Povo lindo, bonito. Não é não, meu irmão? Aí vamos cantando aqui, ó. A alegria. Com as palmas, vai. Meu Deus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a gente. Aí vem de encontro, agora parou tudo. O que prevalece mais? A alegria ou o momento de tristeza, irmãos? Aí Jesus vem com a alegria.
E a alegria, creio eu, que naquele momento contagiou aquele ambiente de tristeza, porque onde Jesus chega, há motivo de alegria, amém? E aquele povo não sabia talvez quem era Jesus, mas eles sabiam que existia algo diferente naquele ambiente quando Jesus chegou, irmãos. Entenda uma coisa, muitas pessoas vão entrar nesse lugar e talvez não conheçam Jesus, mas vão sentir um ambiente diferente nesse lugar, porque a alegria do Senhor é que opera nesse lugar em nome de Jesus. É um ambiente que quando você chegou triste, cheio das tuas mazelas, dos teus problemas, você chegou nesse lugar e saiu daqui contagiado de alegria. Amém? Dá um glória a Deus em nome de Jesus. É um ambiente que quando você chegou cheio de problema, desempregado, quando eu cheguei nesse lugar, irmãos, só o pó da rabiola, como diz aquele ditado, e a alegria do Senhor contagiou a minha vida e fez eu crer que existia esperança, que existia coisa boa preparada para mim. E Jesus chegou naquele lugar, a verdade tocou no que era impossível. E chegando-se, o 7,14 diz, tocou o esquife e os que o levavam pararam. E na lei mosaica, entenda uma coisa, tocar em um morto tornava alguém impuro. Agora imagina, limpo, não impuro, não limpo. Aí Jesus veio, tocou em algo que era morto, e todo mundo ali se escandalizou, creio eu, naquele momento, porque as coisas de Deus, elas se tornam loucas para a mente daqueles que se acham sábios. Aquele povo se escandalizou porque Jesus tocou em alguém que estava morto. Mas entenda uma coisa, a verdade não teme a contaminação. Jesus não teme aquilo que estava contaminado com os pensamentos humanos. Ele transforma o ambiente aonde ele chega e existe cura. A vida, ela precisa vir à tona. Entenda uma coisa, quando Jesus te tocou, houve algo diferente na tua vida. Eu creio em nome de Jesus, o Senhor trouxe de volta os sonhos e projetos de esperança. O Senhor, Ele renovou a fé no teu coração para você crer que existe algo bom preparado para você. E Jesus toca no caixão naquele momento. Um gesto ali que mudou a multidão, deve ter se assustado, Nicelda. Glória a Deus que se assustou, porque eles viram ali o poder de Deus operando através da vida de um homem. E aquele medo se transformou em um temor por aquilo que o Senhor tinha para fazer. A graça se moveu até aquele ambiente em nome de Jesus. E a verdade falou naquele lugar. Em Mateus 8,3 diz: Jesus toca o leproso, quebrando o tabu da lei. A lepra simbolizava também um pecado, a exclusão, a vergonha. Mas o toque de Jesus é aquele que nos purifica de todo pecado, de toda a contaminação que esse mundo tem derramado diante de uma sociedade. Jesus, Ele quer te tocar essa noite, meu irmão. Jesus, Ele quer te tocar. Fala para o teu irmão, diga: Jesus, Ele quer te tocar essa noite. Na verdade, agora fala para ele: Jesus já está te tocando essa noite. Aleluia. E ele falou: jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus não fez uma oração longa, mas Ele falou com autoridade. Qual autoridade você tem usado diante dos teus problemas hoje em dia? Qual a voz de autoridade você tem usado diante das lutas que você tem passado, meu irmão? Qual voz de autoridade você tem usado diante dos problemas que você tem vivido? Você é uma voz profética para essa geração. Nós temos falado isso nesse lugar. Nós temos falado, nós cremos, Jesus crê. Agora olha para o teu irmão e pergunta: e você, irmão, você crê nisso? Porque o primeiro que precisa crer é você, porque Jesus já acredita. Aleluia. A fé, ela começa quando o homem para de lamentar e ouve o que Deus tem para falar, e ouve o que Deus tem, o que Deus está dizendo nesses dias de hoje. Você precisa estar com os ouvidos atentos, irmãos. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos. Esses dias agora que vão vir, levanta a mão aí, irmão Xande, tio Xande. Tio Xande aí, a equipe da juventude, a equipe da igreja está organizando, amém? Um cortejo alegre que vai estar aqui na porta da igreja, profetizando sobre vidas. Olha para o teu irmão e diga assim: você onde vai estar? Nós precisamos estar nesse ambiente. Nós precisamos nos envolver nesse ambiente.
Os outros exemplos paralelos que nós vemos, Marcos 5,41, quando aquela menina se levanta, quando Jesus fala, Talita cumi. E um outro exemplo também em João 11,43, quando ele grita, Lázaro, vem para fora. Jesus, ele quer trazer vida sobre aquilo que está morto. Em todas as três ressurreições, a filha de Jairo, o filho da viúva, e em Lázaro, há um elemento comum. Diga assim para o teu irmão, sabe que elemento é esse? Diga: a voz da verdade, a voz de Jesus. Ele é aquele que dá ordem sobre aquilo que está morto. Ele é que dá ordem, dizendo para você: saia para fora, ressuscita, te levanta, creia em nome de Jesus. O milagre ele não acontece quando o corpo se mexe, mas quando a palavra ela entra no nosso coração. A palavra da verdade precisa entrar no teu coração para o milagre acontecer, em nome de Jesus. Qual milagre você está precisando essa noite? Qual a tua luta que você está passando que talvez pareça impossível? Será que é na área financeira, meu irmão? Então começa a ouvir a voz da verdade que tem para falar sobre a tua vida. Palavras poderosas são lançadas desse altar sobre dízimos, sobre ofertas, sobre como o Senhor ele tem para fazer algo novo na tua vida. Comece a ouvir a voz da verdade. Não é a voz da pastora, não é a voz do pastor, não é a voz do diácono, não é a voz do presbítero, do bispo. Não, meu irmão, é a voz do Espírito Santo, da palavra de Deus que ecoa desse altar para trazer verdade para a tua vida. E é só a verdade que transforma a tua vida. Qual o teu milagre? Do que você está precisando essa noite? É uma cura? Creia. Irmãos, nós vimos tantas curas esses dias, e a gente pensa assim, não, é só com o Bispo Léo, porque o Bispo Léo ele opera nessa área aí de cura. Não, meu irmão, a cura está preparada para todos vocês, de cada palavra que sai desse altar, porque é uma palavra viva, é palavra de cura, é palavra de restauração. Que você precisa crer. Quando o pastor chamar você, vem aqui, você que precisa de cura, meu irmão, vem correndo em nome de Jesus. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue que foi correndo tocar nas vestes de Jesus. Vá, creia. E ali diz, e todos se encheram de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Deus visitou o seu povo. Naquele dia a fé de uma cidade inteira foi restaurada. Não foi só aquela mulher que foi restaurada, Giovanni, foi a cidade inteira. A restauração, o crer em Jesus chegou para um povo inteiro. Entenda uma coisa: quando você crê e recebe essa alegria, esse Jesus, toda a tua casa vai ver em você, ele vai crer no que o Senhor tem com a sua vida, e vai querer saber que Jesus é esse, irmãos. Hoje eu vejo a minha irmã aqui na casa do Senhor, eu vejo a minha mãe, eu vejo o meu padrasto aqui na casa do Senhor, e eu vi que começou a partir da minha vida, porque eu acreditei. E eles estão aqui, e mais virão da minha casa em nome de Jesus. Eu creio. A Bíblia ela não é mentirosa quando diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus ecoando através aqui, ó, desse livro santo e poderoso. E você precisa crer, meu irmão. Eu creio que meus sobrinhos, a minha outra irmã vai estar aqui, o meu cunhado vai estar na presença do Senhor. Eu creio, irmãos, que Deus ele fará. E você precisa crer. Você precisa crer. Aleluia. A palavra do Senhor diz em João 4 que ele curou um filho de um oficial de Herodes à distância. E o texto diz: e creu ele e toda a sua casa à distância, irmãos. Você está perto do teu parente agora que está longe de Jesus? Você não está. Mas levanta a sua mão agora para onde ele está, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, e diga assim: eu declaro que eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu declaro que a minha família, os meus parentes serão alcançados em nome de Jesus. Aquele que crê, aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. Você precisa crer. Eu creio, diga: eu creio nas promessas do Senhor. Diga: eu creio no milagre de Jesus. Aleluia. Para encerrar, eu quero declarar que Deus, eu creio, eu sei que Ele está entrando essa noite em cortejos de morte, irmão. Existia um decreto de morte para a vida de pessoas nesse lugar, mas Jesus está trazendo vida essa noite, em nome de Jesus. Pessoas que vieram sem esperança, como aquela viúva estava. Eu um dia estava tão sem esperança, irmãos, tão cheio de não tinha sonho de nada, Thaís, nada.
Mas Jesus, Ele restaurou aquilo que estava perdido na minha vida. E está se cumprindo, pastor Elídio. Eu recebi uma promessa de Deus na minha profissão que eu trabalho. Desde a minha câmera fotográfica que eu estava contando para o Anderson, para outras pessoas, Deus me mostrou tudo em sonho, pastor Elídio. E Deus falou que iria mandar. E até o final do ano eu já tenho mais de 15 eventos fechados para honra e glória do Senhor Jesus. Que eu vou operar nesse trabalho que o Senhor tem me ajudado, me profissionalizado cada dia mais. É crer, irmãos. Se Jesus falou, Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Ele não é mentiroso. Se você está aqui essa noite precisando de um milagre, Ele fala para você, vai acontecer um milagre na tua vida. Se você veio essa noite esperando acontecer algo diferente, já está acontecendo, irmão. Porque o ambiente que você está é um ambiente que opera milagres. Em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé essa noite. Jesus tocou. E o morto, Giovanni? Giovanni, você é pregador, não é não, Giovanni? Você era pregador, Giovanni? Você pregava a palavra de Deus? Pregava? Deus quer restituir isso na tua vida. Ontem, quando você estava me falando ali fora a respeito do que Deus está fazendo, da tua profissão, Deus me mostrou muito mais. Que não para na profissão. Que você já foi usado para pregar a palavra de Deus. E Ele vai te usar. Ele está restaurando isso na tua vida. Ele está te capacitando. E você falando ali, eu falei assim, sabe de nada, inocente. Porque Deus, Ele está te preparando para algo novo. Ele quer restituir isso na tua vida. Amém? A tua palavra não vai ser só para que empresários venham surgir e serem prósperos, não. Vai ser também para alcançar vidas para Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Levanta a mão para Ele, irmão, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida um tempo de restituição do Senhor, um tempo de restituição de Deus, um tempo que Deus, Ele vai usar os teus lábios não apenas para que pessoas venham alcançar uma prosperidade, alcançar algo bom na área financeira, mas que vidas venham ser alcançadas em nome de Jesus, através da voz do Espírito Santo que vai sair dos teus lábios, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão essa noite. Você que precisa de um milagre, você que precisa que o Senhor Ele opere onde havia morte. Eu quero essa noite declarar vida sobre a tua vida. Feche teus olhos essa noite. Quero orar contigo. Aleluia. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, Aleluia. que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações. Você que precisa de um milagre, bem, eu quero te convidar essa noite. Vem aqui na frente, corre, meu irmão. Não perca tempo não, vem aqui na frente. Deus, Ele tem algo poderoso para derramar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, talvez você esteja com aquela mulher ali, Naim, aquela viúva, mas o que Deus tem para fazer contigo essa noite vai ressuscitar mortos, vai ressuscitar sonhos e projetos na tua vida, em nome de Jesus. A pastora Sinara, o pastor Elídio, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Nós queremos declarar sobre a tua vida essa noite
E os sonhos que estavam mortos, em nome de Jesus, serão ressuscitados essa noite, em nome de Jesus. Aquilo que estava perdido, aquilo que estava sem saída, aquilo no qual o diabo, o inimigo, tentou roubar de você, essa noite o Senhor restaura em nome de Jesus. Andou por sobre o mar, Daquilo que o diabo tentou roubar de você, Jesus. Essa noite, vida do Espírito. Paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é um Deus do impossível. És o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é um Deus do impossível e fará o impossível pra você. Em nome de Jesus. E fará o impossível. Todos os planos Por você. Ver meus sonhos cancelados. Aleluia. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Aleluia, Deus. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, Muda
ressuscita-me. Tu és a minha vida, tu és a minha vida. Declare, declare. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Coloca a mão no teu coração e diga: eu creio que essa noite, onde havia morte, o Senhor trouxe vida. Diga: eu creio que essa noite o Senhor ressuscitou sonhos, projetos. O Senhor reativou a aliança dele sobre a minha vida, uma aliança eterna, uma aliança que não vai se corromper, em nome de Jesus. Diga: eu creio que as promessas do Senhor estão sobre a minha casa, sobre a minha família. Diga: as promessas do Senhor estão sobre a minha vida. E declara assim: eu creio que vai se cumprir tudo aquilo que Deus prometeu para a minha vida, em nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele é poderoso, todo poderoso está aqui nesse lugar, amém? Glória a Deus. Eu vou chamar aqui agora a mulher que dá os melhores recados, mais animada da igreja. Vem cá, Mari. Meu irmão, até eu me animo, dou salto de alegria só com os recados, com a unção que essa mulher carrega, amém? Glória a Deus.